você, esse é o plano. Estamos de volta com o programa Saúde e Você, nessa manhã gostosa de sábado, trazendo para você muita saúde até a sua vida, melhorando a sua qualidade de vida. E agora eu vou fazer um alerta importante. Você confere aquele aviso sobre açúcar, sódio e gordura ali na embalagem dos alimentos? Pois é, a Justiça encurtou o prazo para que a indústria possa se adaptar a essas novas orientações. A lupinha já é conhecida e aprovada pela maioria dos consumidores. Eu acho super importante, eu adorei, e desde quando eu vi isso assim, eu comecei a evitar certos alimentos porque tá grande, então eu tô vendo. Ela mostra de maneira clara, na parte da frente da embalagem, se o produto tem altos índices de açúcar, sódio e gordura. A nova regra de rotulagem foi aprovada em 2020. Andando pelos corredores dos supermercados é fácil encontrar embalagens que não seguem as novas regras. Aqui, por exemplo, um sabor do biscoito mostra que é alto em sódio. No outro, não tem nenhuma informação adicional. E o mesmo acontece ao mesmo produto da mesma marca, só muda o sabor. Em um deles tem um recado: alto em açúcar adicionado. E na outra embalagem, nenhuma lupinha. O prazo para adequação era outubro do ano passado e depois foi prorrogado pela Anvisa para outubro deste ano, o que levou o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor a entrar com uma ação. O prejuízo para as pessoas era muito grande, porque os produtos que estão no mercado de consumo agora, sem as lupas frontais, você não tem como descobrir se eles não levam a lupa ou se a empresa está só esgotando aquele rótulo antigo. Agora, a Justiça deu 2 meses para que os alertas sejam incluídos nas embalagens. Ela dá um prazo que é mais do que suficiente para um setor que já teve 3 anos até o ano passado. O objetivo principal da rotulagem nutricional frontal é uma mudança de comportamento de consumo. A Anvisa ainda pode recorrer, mas por nota informou que ainda não foi intimada sobre a decisão judicial. Pois é, e a lupinha ela realmente é extremamente importante porque a gente começa a se acostumar, a perceber, né, aquele rótulo, aquele símbolo nos rótulos e começamos aí realmente a evitá-los. Pelo menos a gente tentar diminuir, quando a gente começa a perceber que no nosso carrinho tem muitas lupinhas, fique atento. Nós estamos aí num caminho alimentar que não é nada interessante. Então, vamos tentar, sim, aproveitar esse artifício para ir melhorando de maneira fácil, de maneira rápida. A gente olhou ali, tem muito produto no meu carrinho, vou retirar de maneira rápida e fácil. A gente consegue melhorar um pouquinho, tentar melhorar a nossa alimentação, não é? Tem gente que consome os alimentos assim que eles são trazidos da feira ou mesmo do supermercado. Mas, afinal de contas, lavar ou não lavar as frutas, verduras e legumes e os ovos? Você tem dúvida? Então vamos saber as dicas do infectologista Fernando Chagas neste momento. Agora, confira. Bem, a gente sabe, né, que legumes, frutas e verduras fazem muito bem para a nossa alimentação, para a nossa saúde, mas para de fato esses alimentos trazerem benefícios ao organismo, a gente tem que higienizá-los bem. Como é que a gente faz isso? A gente convidou o infectologista Fernando Chagas para falar sobre esse assunto. Fernando, muito obrigada pela tua participação. Parece algo simples, né? Muita gente se preocupa só numa alimentação saudável, balanceada, mas não se preocupa no acondicionamento e na higienização desses produtos que a gente traz da feira, né? Qual é a forma adequada de fazer isso? Pois é, inclusive o grande transmissor de doenças acaba sendo as nossas próprias mãos ao manipular também frutas e verduras, tá? Então, lembrando, antes de manipulá-las, lavar as mãos, né? Lavar as mãos com água e sabão. Importante lavar as frutas, principalmente as frutas de casca, a qual você vai comer a casca junto, e essa lavagem pode ser feita inclusive numa solução contendo 1 litro de água e 1 colher de água sanitária ou 1 colher de vinagre também, pode ser, tá? Ou água sanitária ou vinagre, ok? Vai formar uma solução e você vai colocar durante 10 minutos essas frutas ou essas verduras que você fosse alimentar dentro dessa solução, seria uma das formas. As frutas que você vai comer com casca, que você vai retirar a casca, você pode lavar com a bucha mesmo essa casca, não tem problema. Agora, uma orientação muito importante que eu sei que vai contra o pensamento de muita gente, a questão da carne.
muita gente tem um hábito de lavar a carne antes do consumo, a carne que você vai cozinhar. E não precisa lavar a carne que vai cozinhar. Muito pelo contrário, lavar a carne que vai cozinhar passa a ser perigoso, porque você pode jogar bactérias para dentro da carne, tá? Então, olha só como vai contra o pensamento de muitas pessoas que acham que lavar a carne vai ter algum benefício. Muito pelo contrário, ao colocar para cozinhar, os micro-organismos serão destruídos. E outra coisa importante também é onde você manipula frutas, verduras e carnes. Por exemplo, aquelas tábuas que as pessoas utilizam para colocar em cima para cortar. Ao você utilizar de uma forma que não haja limpeza delas ou que você compartilhe elas, corre o risco de passar uma doença de um para outro. Vamos dar exemplo, eu já vi casos de carnes contaminadas que tinham sido cortadas em cima, a pessoa depois cortou verduras e frutas em cima daquela mesma tábua e acabou contaminando as verduras e as frutas do micro-organismo que estava na carne. Então, evite tábuas de madeira, porque elas prendem os micro-organismos, interessante seriam de plástico, e você pode ter de várias cores, fazendo com que cada cor seja especificamente para algo. Por exemplo, uma cor para frutas e verduras, outra cor para, por exemplo, frango, outra cor para carne de boi. Por incrível que pareça, diminui muito o risco de transmissão de doenças com essas medidas, que se você for parar para analisar, são medidas muito simples. E os ovos, né? Que a gente geralmente vê alguns com a casca bem suja. E aí a gente pode lavar para colocar na geladeira? Como é que funciona nesse caso? Pois é, os ovos já é diferente das carnes, né? No caso de colocar na geladeira, seria interessante limpá-las antes, porque de fato você vai levar para dentro. Detalhe, né? A geladeira, ela mantém condicionada ali os micro-organismos, né? Então, interessante seria de fato, antes de colocar na geladeira, os ovos serem lavados. Agora, deixa eu falar uma informação bastante importante em relação às geladeiras, né? A limpeza importante, e quando você for lavar frutas e verduras, especialmente frutas e verduras que você se alimente diretamente, sem retirar a casca, você pode fazer essa lavagem com ela gelada. Então, você pode ensacar e colocar na geladeira por 2 horas e depois lavar com ela gelada, que aumenta a probabilidade de matar os micro-organismos do que se você lavar em temperatura natural. Olha que coisa interessante. Então, se você chegar em casa e guardar frutas e verduras sem lavar, ensacadas, tem mais benefícios quando você for tirar e lavar diretamente ela gelada, do que se você lavar antes de botar na geladeira, no caso das frutas e verduras, contanto que você as guarde ensacadas. E de fato os ovos é importante lavar, porque você pode levar sujeira para dentro da geladeira e quando você tirar e colocar um outro alimento, esse outro alimento ser contaminado. E aí tem muitos alimentos, principalmente as raízes, tem gente que congela para durar mais, para conservar mais. Eles têm que ser higienizados ou pode fazer isso quando sair do congelador, ao descongelar e aí faz a higienização convencional? Pois é, a maioria das raízes são descascadas, né? Então, assim, no caso você só vai tirar o grosso ali, porque, por exemplo, para não levar terra, e de fato colocar ele ensacado dentro do congelador, não tem problema. Quando for retirar, você pode lavar de preferência ainda, não congelado, mas ainda na temperatura mais baixa. E aí é um cuidado que todo mundo tem que ter, né? Não só, como a gente falou, da higienização, mas da manipulação e do acondicionamento. Essa questão de retirar para descongelar, depois coloca para congelar de novo, isso pode causar algum problema para a nossa saúde? Não, em relação eu não posso falar em relação à questão da natureza da alimentação, né? Da questão da manutenção de algumas características da alimentação, que aí foge um pouco, mas em relação a micro-organismos não teria problema nenhum, não, tá? Em relação a fazer mal ou não para a saúde, de forma alguma. Claro que eu falei a questão do alimento, talvez alguns outros alimentos, eles, ao descongelar, mudem a sua natureza química, físico-química, de alguma forma, não sejam mais, digamos, passíveis de consumo se colocar na geladeira novamente. Mas do ponto de vista de micro-organismos, não tem risco nenhum. Vamos falar agora da Unimed João Pessoa. Os clientes da Unimed João Pessoa podem contar com Interna Fácil, um sistema online que busca agilizar a internação. Confira aí. Cuidado Unimed João Pessoa é para todas as horas, até para aquelas em que você e o seu médico podem programar sua cirurgia. Conheça o Interna Fácil, o sistema online que agiliza sua internação para cirurgias eletivas no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, com check-in sem sair de casa e todo o conforto do maior plano de saúde. Acesse unimedjp.com.br e saiba mais. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRMPB 5167.
A musicoterapia é um método terapêutico que utiliza músicas com vozes ou somente na forma instrumental, sendo normalmente indicada para auxílio de tratamento de condições de saúde, como, por exemplo, a ansiedade, o estresse, transtorno do espectro autista também. Para quem faz, os benefícios são inúmeros. Acompanhe. Aos 10 anos, Bernardo toca teclado só de ouvir os parentes no instrumento. Mas o que ele quer é tocar a partir das partituras. Me explica sobre umas coisas lá do teclado, as notas, as teclas. Vendo o interesse dele pela música, a mãe não pensou duas vezes. Fazer com que uma das terapias do filho, que tem o diagnóstico de autismo desde os 4 anos, fosse a musicoterapia. Eu já tinha conhecimento do serviço, né, da musicoterapia, porque por conta das outras terapias que ele realiza, mas assim, nunca fui direcionado a esse objetivo. Mas hoje eu vejo que, de fato, quando ele está no teclado, ele consegue se regular, ele consegue se organizar, ele consegue se manter tranquilo, né? E eu acredito que isso ajuda muito também a questão da concentração. O professor Paulo ensina música há mais de 20 anos e percebeu que boa parte dos alunos queria tocar algum instrumento como forma terapêutica. Resolveu se especializar para atender melhor essa necessidade crescente no mercado local. A aula de música, o foco, a finalidade é o resultado técnico, musical. E a musicoterapia, o resultado esperado é a melhoria na questão terapêutica, né? O uso terapêutico da música. Tem apenas 2 meses que Bernardo faz musicoterapia. Mesmo em tão pouco tempo, Paulo já vê um progresso, principalmente por conta do interesse da criança. No caso do Bernardo, ele vem apresentando assim, um resultado muito positivo, né? Apesar do pouco tempo que nós temos, mas a gente percebe assim, como ele se envolve, como ele se interessa, como ele pratica, como ele pergunta. Tem coisas que ele não compreende assim, no primeiro momento, mas questiona, refaz, enfim, isso é muito importante, porque tem alunos que realmente a gente percebe que não tem muito, digamos assim, muito empenho, aí às vezes eu falo algo que ele não compreende direito, mas ele deixa passar, mas Bernardo não, ele fica questionando, fica se interessando, é o principal, ter o interesse, né, para que tenha o resultado. A mãe também notou que a terapia fez bem. A música também serve para diminuir o estresse do filho e contribuir para que ele se expresse melhor. A musicoterapia veio para acrescentar na questão do conhecimento técnico, como foi dito, e também a questão como autorregulação. E às vezes, quando acontece uma crise ou algo nesse sentido, a gente traz a música como forma de tentar acalmar e concentrar ele, centrar ele naquele momento. Pois é, e o Bernardo está indo muito bem, não é mesmo? O programa de hoje vai ficando por aqui. Foi ótimo estar contigo. Muito obrigada pela sua companhia. E a gente se encontra no próximo sábado. Tchau, tchau.